Boa noite a todos, né? Que estão aí, vamos começar nossas atividades. Boa noite. Boa noite, professor. Vamos lá fazer uma breve chamada. André Vinícius. Ainda não entrou no curso. Débora. Eu. Felipe. Presente. Jair. Ô, cacete. Jair. Tô aqui. Peraí. Cleidson. Presente. Luísa. Ainda não tinha entrado, não. Oséias. Professor, tô aqui, Jair. Tiago. Ainda não entrou não, professor. Marcos. Oi. Jair. Entrei agora. Beleza, tá aqui, ó. Visconde. Tô aqui. Então tá, vamos começar. Aí a Luísa entrou também. Luísa. Aham. O áudio dela tá conectado. Apareceu aí, Luísa? Apareceu. André e Tiago. O André tá entrando ainda. Eu entrei, tô aqui. Luísa. Ok. Não. Tá fazendo chamada. André também? Nossa. O André não entrou ainda não. Vamos gravar aqui. Que menino. Que menino. Quem? Então, vamos começar então o assunto da aula de hoje. Ok? Hoje nós vamos falar sobre recalque de apoio. Esse é assunto já da segunda avaliação, ok? Ok. Recalque de apoio, assunto da segunda avaliação. Então, hoje nós vamos... deixa eu mudar aqui. Hoje nós vamos falar o que é recalque de apoio, quais os esforços que um recalque de apoio acrescenta na estrutura e como que a gente avalia isso. Isso pode acontecer. Não é algo que a gente planeja, né? Uma das primeiras coisas que a gente fala do recalque de apoio, né, é que ele não é planejado, né? O que não é planejado? O que é o recalque em si? Ele é um deslocamento que acontece nas fundações. Vamos botar esse exemplo aqui simples, né? Ele é um deslocamento que acontece nas fundações. Tem um deslocamento delta aqui, que aconteceu aqui na fundação, ou no apoio da estrutura. Mas, geralmente, o recalque é na fundação, por isso que chama recalque de apoio. Vamos supor, podia ter acontecido aqui também, um deslocamento delta, aqui no ponto B, onde eu estou indicando. Se esse deslocamento do ponto B fosse igual ao do ponto A, não haveria nenhum problema na estrutura. Não haveria nenhum problema do ponto de vista de esforço adicional. Eu não estou falando aqui no sentido de utilização da estrutura, né? Quando a gente está estudando mecânica dos solos, passa uns exemplos lá na Cidade do México, muito interessante, né, quando a gente está estudando fundações também, de edifícios
que desceram por igual, né? Edifícios que desceram por igual, de modo que no nível da rua já está a janela, não tem mais a porta. Do ponto de vista da utilização do edifício, é claro que isso aí é um inconveniente. Mas, do ponto de vista de esforço adicional na estrutura, ele não acrescenta esforço adicional. Agora, esse recalque que nós vamos ver aqui, ele é um recalque, o nome completo dele é recalque diferencial. Por quê? Os apoios, eles se deslocam de forma diferente um do outro. Por exemplo, nesse apoio que eu estou chamando de apoio B, não tem deslocamento nenhum, ou o deslocamento é zero. E nesse apoio aqui que eu estou chamando A, vai haver um deslocamento aqui, eu estou colocando um deslocamento vertical delta. Então, isso é o que é o recalque de apoio. Recalque de apoio, né? O que ele é? Ele é um deslocamento. Ele é um deslocamento diferencial nos apoios da estrutura. Então, recalque é deslocamento, diferente do conceito de recalque em outros contextos, né? No nosso contexto da análise estrutural, o recalque de apoio é nada mais que um deslocamento, né? Ele é um deslocamento que acontece nos apoios da estrutura. É o que é. O que causa o recalque, né? Qual que é a causa do recalque? Geralmente, a causa do recalque no apoio, geralmente, é o rompimento do solo. É o rompimento do solo ou algum outro problema na fundação. Ele causa o recalque de apoio. Então, de repente, eu tenho aqui um bloco de coroamento, né? Eu tenho um bloco de coroamento. Vamos colocar uma situação mais simples, né? E nesse bloco de coroamento está chegando um pilar, uma situação mais simples. E aí, devido a algum problema na sondagem, algum problema no dimensionamento da carga ou no comportamento do solo, que geralmente é um comportamento muito complicado, né? Eu tinha aqui embaixo um bulbo de pressão. Vocês já viram mecânica dos solos, né? Então, eu tenho um bulbo de A pressão. gente está vendo isso aí em fundação. Em fundação também. Aí, por algum motivo, né, esse bulbo de tensões aqui, ele rompe, né? Aí ele rompe aqui, o bulbo de tensões ele vai romper, né? Vamos supor que ele rompeu aqui. Aí há um deslocamento de solo, e aí essa fundação ela pode se deslocar. Estou exagerando aqui, mas ela pode se deslocar. E esse deslocamento da fundação devido ao rompimento do solo pode causar inúmeros problemas, né? Pode causar inúmeros problemas. É claro que muitas vezes isso aqui não é instantâneo, é algo que, em muitos casos, a gente vê que a estrutura dá sinais, principalmente quando a gente tem um número exagerado de trincamento na estrutura. Uma das coisas muito interessantes é o descolamento dos rodapés, onde tem rodapé, né? Eles descolam, descolamento do piso, as portas, elas começam a não fechar, porque elas começam a dar desnível com o portal, né?
tudo isso aí são indícios de que possa estar havendo um deslocamento diferencial no apoio. Tudo isso são indícios que possa estar havendo um recalque de apoio. Então, a gente tem que investigar, né? Uma das causas principais é o rompimento do solo, né? Esse rompimento, muitas vezes, ele não é instantâneo, ele é lento, né? Mas ele acontece. Então, os casos famosos no litoral de Santos, aqui no Brasil, temos a Torre de Pisa, na Itália, né? Que é bem famoso. Tem vários exemplos que a fundação deslocou, o apoio deslocou também. Então, nós vimos o que é, qual a causa. E quando isso acontece, a gente tem que fazer uma análise de integridade. Ver quanto tempo, se vai estabilizar, né? Se não vai estabilizar, quanto tempo vai demorar isso, ou que providência eu tenho que tomar. De repente eu tenho que desocupar a edificação, ou não é necessário desocupar. De repente eu vou usar um macaco para subir essa fundação e reforçar com concreto. Enfim, eu preciso fazer uma análise do que está acontecendo para poder tomar uma decisão. Então, isso aí é o recalque de apoio, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos ter um exemplo específico aqui. Tem um exemplo específico. Vamos copiar esse exemplo aqui para o próximo quadro. Vou botar ele aqui mais ou menos. Apagar isso aqui que está no quadro anterior. E vamos supor o seguinte, eu tenho um pórtico, pode ser que tem um subsolo, né? E aí eu tenho uma carga de jardim em cima e do lado eu tenho uma carga de terra, pode ser qualquer coisa, está aqui o pórtico da estrutura. E aqui, no apoio A, vamos supor que ele desça 15 milímetros. 15 milímetros, 1,5 centímetros. Aí, para facilitar a nossa análise, eu vou dizer que esse material, o modularidade dele é 30 gigapascal. E vou dizer que a inércia dele é igual a 1,07 vezes 10 a menos 3 metro a quarta. Né? Isso aqui é dado, ou você obtém quando for analisar o problema, porque no caso de recalque a estrutura já está executada. Né? A gente não faz projeto aqui, a gente vai fazer uma espécie de engenharia reversa, ver o que está acontecendo. A estrutura já está executada. E o delta, como eu falei para vocês, é 15 milímetros. Com esse deslocamento de 15 milímetros, quais são os esforços que serão adicionados à estrutura? Notem que aqui eu não estou fazendo, eu nem coloquei o carregamento da estrutura. Eu nem coloquei o carregamento. Eu estou só perguntando o seguinte, além dos esforços de carregamento, eu quero analisar o seguinte, devido a esse deslocamento de 15 milímetros, o que vai surgir a mais na estrutura? Certo?
Alguma dúvida até aqui? Não. Não, tudo certo. Bom, aí eu vou usar o método deslocamentos, né? Nada melhor do que o método deslocamento para resolver esse problema. Aí no passo do método deslocamentos eu vou ter aqui apenas um nó interno, e esse nó apresenta apenas uma deslocabilidade, certo? Não tem outra, é a deslocabilidade 1. Para travar esse nó, ou para travar essa deslocabilidade, eu vou aqui e coloco a placa rígida. Para travar essa deslocabilidade, eu coloco a placa rígida, que nada mais é do que o famoso quadradinho. E no caso do deslocamento, nós vamos ver uma novidade aqui, ó. Deslocamento também é carregamento. Viram que interessante? Deslocamento vai ser o carregamento. Como assim? É uma solicitação. É porque eu uso, vamos usar a palavra correta, né? Carregamento é antigo, né? Isso aqui vai ser uma solicitação. Várias coisas pode solicitar a estrutura. O carregamento solicita a estrutura, recalques solicita a estrutura, variação de temperatura solicita a estrutura, defeitos de fabricação solicita a estrutura. Então tem aqui um deslocamento. Esse deslocamento vai solicitar a minha estrutura. E aí eu tenho que fazer análise pelo método de deslocamentos. Então, o meu E0 vai ser um E0 diferente. O que vai acontecer? O meu E0 vai ser assim, ó. Aqui está a barra, né? Aí aqui vai estar outra barra. Aqui o engaste. Aqui embaixo é engaste também, né? E aqui está a placa rígida. Aqui está a placa rígida que travou a deslocabilidade. O engaste, e aqui qual que é a solicitação? Ele desce 15 milímetros. Ele desce 15 milímetros. Então, quer dizer que essa barra aqui... Perdão. Então, quer dizer que essa barra aqui ela vai descer por igual. Lembra que uma das hipóteses básicas nossa é que não pode haver alteração no comprimento da barra. Vou mudar aqui. Então, essa barra vem para uma nova posição. Estou exagerando aqui para que a gente possa enxergar. Aí ela desce os 15 milímetros. E aí vai acontecer isso aqui. Nós já vimos a tabela dessa situação aqui, né? Já. Sim. Como consequência desse deslocamento, vão surgir ações de extremidade. Então, essa força vai surgir para cima. O que provoca esse deslocamento seria equivalente a uma força para baixo, né? Vai ter um momento girando no sentido negativo aqui e vai ter um momento girando no sentido negativo aqui. Quem causou esses esforços foi o deslocamento de
15 milímetros. Lá na nossa tabela, o momento vale quanto para esse tipo de deslocamento? Engaste. 6L ao quadrado. 6 é J, né? Sobre L ao quadrado, é isso? Sim. É ou não é? É. Confere? Confere. Sim. Bom, Sim. o meu é... O meu é 30 e... Deixa eu ver aqui. 30 André, tira o gigapascal. volume aí, né? 30 gigapascal. 30 gigapascal em quilonewton por metro quadrado vai ser 30 vezes 10 a sexta quilonewton por metro quadrado. 10 a sexta vezes 3 vezes 10 a terceira vai dar 10 a nona, que é o gigapascal. E a minha inércia? E a minha inércia informada é igual a 1,07 vezes 10 a menos 3, 1,07 vezes 10 a menos 3 metro a quarta. O meu delta é 15 vezes 10 a menos 3 metros. Isso tudo é o cuidado que a gente tem com as unidades, né? Então, vou calcular o meu momento. Vai ser 6 vezes 30 vezes 10 a sexta vezes... perdão. Lá na tabela é 6EJ vezes 6GJ sobre L2 vezes delta, não é isso? Isso. Não é isso que está lá na tabela? Até agora o nosso delta era 1, agora o delta deixou de ser 1. Vai ser 6 vezes 30 vezes 10 a sexta, vezes J, 1,07 vezes 10 a menos 3, vezes 15 vezes 10 a menos 3, que é o delta. Tudo isso aqui dividido por L. Quem que é L? É 5. Então, 5 ao quadrado. Então, o valor de M, fazendo as continhas, é quanto? 2,889 sobre 5. 2, 8, 889 1. sobre 25. Quilonewton vezes metro. Certo? A força, vamos colocar aqui, as forças R1 e R2, né? As forças R1 e R2 que vão surgir também como consequência do recalque, você R, né? É 12 J sobre L ao cubo, é isso? 12 Isso. vezes 30 vezes 10 a sexta vezes 1,07 vezes 10 a menos 3 vezes delta, 15 vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido por 5 ao cubo, né? E aí eu chego que as minhas reações R
Você é igual a quanto? Quanto que dá essa continha aqui? 57,78. 5778 Sobre 125. sobre 125 quilonewton. Certo? Então, nós vamos pegar essa estrutura aqui, ó. Pegar essa estrutura aqui. Mas nem vou pegar, porque tem muita coisa aqui. Vou desenhar ela de novo. Fazendo de conta que estamos em sala de aula, a gente desenha ela de novo. Aqui. Engaste. Aqui. Engaste. Aqui o quadradinho. Né? E aí vamos colocar os valores para baixo. As reações. Essa aqui deu para baixo. Essa aqui dá para cima. O valor 5778 sobre 125. 5778 sobre 125. E essa aqui é 5778 sobre 125. Os momentos deram 2889 sobre 25, negativo, certo? Esse momento aqui é negativo, né? Tá vendo aqui o momento? Esse momento aqui é negativo, está girando no sentido negativo. E vale 2889 sobre 25. Então, menos 2889 sobre 25. E daqui também menos 2889 sobre 25. Então, essa é a situação. Para essa situação aqui, quanto que é o beta 10? Menos 2889 sobre 25. Isso, menos 2889 sobre 25. E beta 20, quanto é que é? 5778, menos 5778, 125. Não. Não, zero. Não tem beta 20. É verdade, é só Não tem beta 20. Então, zero. Só teve um travamento, aí. Não vai ter beta 20, certo? Certo. Sim. Sim. Não é? Vocês estão igual aqueles caras que é interrogado pela polícia. A gente pergunta, vocês respondem, né? Quem que é o beta 20? É o 5778 sobre 125. Não tem beta 20, só teve um travamento. Então, esse aqui é o E0. Agora eu vou fazer o E1. Vou fazer o E1. Então, vou desenhar a estrutura novamente. Vou desenhar a estrutura novamente. Aqui engaste. Aqui engaste. Né?
Aqui vai estar o quadradinho. Vou botar aqui o quadradinho. Vou só pegar os vãos para não... 5 metros e 4 metros, né? 5 metros e 4 metros. E aí eu vou girar no sentido positivo. Eu vou girar no sentido positivo. Vai acontecer isso aqui. Vai acontecer isso aqui. Agora não tem novidade, a gente já sabia fazer isso, né? Aí aqui vai aparecer uma reação para baixo, né? E no outro apoio vai aparecer uma reação para cima. Vai aparecer um momento girando para cá, né? E aqui vai aparecer um momento girando para cá. Os valores, 4EJ sobre 5, né? Aqui. 4EJ sobre 5. E aqui é 2EJ sobre 5. Aqui vai ser EJ. Não, perdão. Aqui vai ser EJ. 2 EJ. E aqui vai ser EJ sobre 2. Não é? Que a barra tem 4 metros. Essa reação de apoio aqui vai ser 6EJ sobre 25. E essa reação de apoio aqui vai ser 6EJ sobre 25. Essa reação de apoio vai ser 3EJ sobre 8. E essa reação de apoio aqui vai ser 3EJ sobre 8. Ok? Tudo bem? Ok. Até aqui nenhuma novidade. Até aqui nenhuma novidade. Vamos adiante. Alguém tem alguma dúvida? Não. Esses cachorros tudo estressados, né? Não estão acostumados com dono em casa há tanto tempo. Vamos lá. A minha está me encarando. Agora, então, aqui, quanto que vai ser o K11? Vai ser 1 mais 4/5, não é? 9/5. Isso. 9EJ sobre 5. 9EJ sobre 5 vai ser 9 vezes 30 vezes... 30 vezes o quê? 10 a 6. 10 a 6. 10 a 6. Vezes 1,07 vezes 10 a menos 3. Tudo isso aqui dividido por 5. Então, quanto que dá o K11? Isso. 57.780. 57.780 vezes 10 a menos 3 também. 780. Sobre nada? Certinho isso aqui? Isso, só. Nada, certinho. Aí, eu tenho a minha equação de compatibilidade,
que vai dizer o seguinte, K11 vezes delta1 é igual a menos beta10, certo? Isso implica que 5, 7, 780 vezes delta1 é igual a... Cadê o beta10? Está aqui em algum lugar. Aí vai dar positivo, 2889 sobre 25. 2889 sobre 25. Isso aqui facilmente eu posso obter o delta1. Alô? Delta1 vai ser 2889 E na aula? 25 vezes 57,780. Então, eu obtenho o valor de delta1. Quanto que dá essa continha aí? 1 sobre 500. Quanto? 1 sobre 1 sobre 500. 500. 1 sobre 500. Qual que é a unidade? Né? 1 sobre 500 o quê? Estou usando metros, né? Metro? Qual que é a unidade? Radianos. Radianos. Fala como responde. Radianos. Mas eu falei agora. Então você fala assim, mestre, seria radianos? Tá bom. Fala radiano, com Falei isso convecção. aqui na internet. Trava. 0,002 Tá bom. radiano. Nossa, é um giro grande pra caramba, né? Mas 0,002 radianos. Uhum. Tá, e como é que eu acho as reações de apoio agora? Do mesmo jeito que eu fazia antes, né? Vamos aqui. Do mesmo jeito que eu fazia antes. Oi, alguém perguntou? Não. Não. Então, eu vou colocar aqui, só para a gente desenhar a estrutura novamente. Aqui. Fazer o quadradinho. E agora eu vou marcar as posições. Vamos fazer aqui. Isso aqui é a posição 1. Aí aqui vai ser a posição 2. Essa aqui vai ser a posição 3. Essa aqui vai ser a posição 4. Aqui vai ser a 5. Aqui vai ser a 6. Esse vai ser a 7. E aqui vai ser a posição 8. E agora eu vou fazer os meus vetores. Por exemplo, para o E0. Vocês estão com o desenho aberto aí, se estiver fazendo no caderno, para o E0. Então, vamos colocar aqui. Perdão, vamos fazer aqui em cima. E0. Eu vou fazer o vetor com 8 por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posição 1 do E0 é quem? Menos 5.778 sobre 125. Menos 5.778 sobre 125. 125. Posição 2 do E0.
o mesmo valor positivo. Mais 5.778 sobre 125. Posição 3 do E0. 0, Posição 4. 0. Posição 5. Quem é o 5? 5 que eu não consegui. Vamos O que é ver. zero? Aí na sua estrutura. É 0. Cadê o 5? 5 é esse momento aqui embaixo. Isso. 0. 0. Posição 5. 0. Posição 6. Vamos ver quem que é 0. 6. 6 é 0 também. Posição 7. Menos 2.889 sobre 25. Menos 2.889 sobre 25. 25. Mesmo que o 8. Isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posição 8 também, né? Isso. Menos 2.889 sobre 25. Aqui fechou o E0. Mais... Aí só vai ter E1 aqui, né? Posição 1 do E1. 6 sobre 25. 6 sobre 25 o quê? É J. EJ. Então tem que fazer aí. Quanto que dá 6 sobre... Coloca EJ de constante, né? A constante vai ser 30 vezes 10 a sexta, vezes 1,07 vezes 10 a menos 3. Esse aqui é o EJ. Vai dar 32.100, né? Confere aí. 32.100 o EJ? 32.100. Dá 7.704 a posição 1. Já multiplicando tudo, né? Sim. Então deixa eu descer aqui. Isso aqui era vezes 6 sobre 25. 7.704. 7.704. Posição 2. Mesmo valor, só que negativo. Mesmo valor, só que negativo? Menos 7.704. Posição 3. 3 sobre 8 vezes 24.075 sobre 2. Isso. 4.075 sobre 2. Negativo, né? Isso. negativo. Negativo? Isso. Então, 1, 2, 3, posição 4. Mesmo valor positivo. 24.075 sobre 2. Posição 5 do E1. 16.050. 16.050. Posição 6. 32.100. 32.100. Posição 7. 25.680. 25.680. E finalmente a posição 8. 12.840. 12.840. Esse é o E1. Não vai ter E2, então eu já posso fechar aqui a matriz. Vezes quem? 1 sobre 500. Vezes 1 sobre 500.
fecho aqui. Isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual a quê? Aí eu tenho que... Primeiro, menos 30,8. Menos 30,8. O de baixo é o mesmo, positivo. 30,8. Menos 24,08. Próximo. O de baixo é o mesmo, positivo. 32,1. 64,2. O mesmo, negativo. E menos 89,88. Menos 89,88. Então, eu obtive aqui as reações de apoio. Obtive aqui as reações de apoio. Vamos colocar aqui 1 menos 30. Então, significa... faz sentido, né? Eu coloquei a força para lá, vai ficar aqui. Fez aí, Débora? Fez certinho. Não tô vendo os últimos ali, né? Mas o primeiro tá certo. 30,8. A posição 2, aí vai dar 30,8. O 3, menos 24,08. Então, vou botar aqui. 24,08. O 4 dá 24,08 para o outro sentido. Ok. 24,08. O 5. 1, 2, 3, 4, 5. 32,10, né? Então, 32,10 é positivo. Significa, então, que aqui tem 32,10. O 6, 64,2 positivo. Então, aqui deu 64,2 positivo. E aqui deu menos 64,2, como eu estava esperando, né? Os dois têm que se anular. E no último, menos 89,88. Menos 89,88. Significa, então, menos está assim. Essa reação vai dar 89,88. Pronto. Essas aqui são as reações de apoio, quer dizer, as ações de extremidade, melhor dizendo, e dentro das ações de extremidade eu também pego as reações de apoio, mas isso aqui é devido apenas ao recalque. Pensa bem, 15 milímetros fez com que 15 milímetros ali, 1,5 cm,
fez que surgisse, além do que já tinha por causa dos carregamentos, fez surgir uma reação aqui, ó, de 30,8 quilonewtons. Ó, fez surgir aqui nesse ponto, nessa reação aqui, uma reação de 24,08 quilonewtons. Isso é adicional, eu não sei nem quanto tinha. Mas, por exemplo, se já existisse uma reação lá, devido ao carregamento, né? E provavelmente já tem uma reação lá. Se o carregamento geralmente está do lado de cá, né? O carregamento está geralmente do lado de cá. Aí aqui já ia haver uma reação de apoio devido do carregamento. A causa dessa reação azul aqui é o carregamento. E a causa desse 24,08 aqui é o deslocamento delta, o recalque de apoio. Ou seja, nesse ponto aqui específico ia aumentar muito o cisalhamento, certo? Eu ia pegar o cisalhamento e aumentar em 24,08 kN, o esforço de cisalhamento. Se eu tivesse uma reação momento aqui, se eu tivesse, não. Com certeza eu vou ter uma reação momento, vou botar de verde aqui. Com certeza eu tenho uma reação momento aqui do carregamento. A essa reação momento, eu iria acrescentar mais os 32, certo? Essa aqui é do carregamento. E aí eu ia acrescentar mais 32, porque também está comprimindo as fibras aqui. Então, tinha dimensionado para resistir a do carregamento. E aí, vou ter que colocar mais 32 kN vezes metro, que foi consequência daquele deslocamento delta que aconteceu. Aqui, o meu próximo passo seria achar o diagrama de momento fletor, esforço cortante e esforço normal, e analisar esses diagramas junto com os diagramas dos esforços, para ver o que vai aumentar, o que vai diminuir, né? E aí eu vou ver se está dentro daquela minha margem de segurança, dos coeficientes de segurança que eu uso no dimensionamento, né? Para o concreto é 1,4, no caso eu aumento as cargas em 1,4, eu diminuo. Então, na hora que eu identifiquei que tem um recalque diferencial de apoio, bom, eu primeiro desocupo o prédio, né? Sai todo mundo aí, vamos fazer uma análise. Aí eu contrato uma empresa para monitorar essa velocidade desse deslocamento. E aí eu vou estipular um deslocamento limite no qual ocorreria o colapso da estrutura, né? Como que eu faço isso? Aí eu chego nesse diagrama, eu chego nesses esforços aqui, como eu fiz, e vou analisar os diagramas de momento fletor e esforço cortante. Vou comparar os esforços causados pelo carregamento para o qual a estrutura foi planejada. Vou comparar esses esforços com os esforços adicionais gerados pelo deslocamento. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, é possível que fazer um reforço porque ainda não comprometeu a estrutura, ou não dá mais para fazer nada, vai ter que demolir, enfim. Eu vou ter que fazer uma análise cuidadosa, barra por barra, elemento por elemento, né? Comparando os esforços gerados pelo carregamento original, para o qual a estrutura foi dimensionada, com os esforços adicionais gerados pelos deslocamentos. Tem que fazer essa comparação. Por enquanto, o que a gente precisa é chegar nessas reações de apoio e, uma vez que a gente já tem as reações de apoio, achar os diagramas de normal, cortante e fletor. Está entendido aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não. Só uma curiosidade, professor. Fala.
como o senhor mencionou aí, que no caso estamos imaginando que um pilar só deslocou, né, teve o recalque e vai gerar ali naquela estrutura esses novos carregamentos, né? Como no caso lá dos prédios de Santos, a Torre Pisa, que foi uma parte inteira que deslocou e ainda assim o prédio não chegou não caiu tudo, né? Não chegou ao limite último, né? Nesse caso, será que não comprometeu o restante das estruturas? Como que seria uma avaliação de uma estrutura como a Torre de Pisa, por exemplo? Não, o problema da Torre de Pisa é que ela girou, mas ela girou uniforme, entendeu? O problema do recalque não é o recalque em si, né? O problema do recalque, vamos colocar aqui. Vamos abrir uma nova página aqui. O problema da estrutura recalcar, vamos colocar aqui. Eu tenho essa estrutura aqui. Se ela vem toda inteira para uma nova posição, se ela vem toda inteira para uma nova posição, aí não tem problema de esforço adicional. O problema vai ser de utilização, certo? Certo. Ou, no outro caso, por exemplo, se ela está aqui na posição original, vou colocar ela aqui do lado. Se ela está na posição original, vamos com a torre, né? É mais fácil da gente entender. Se ela está na posição original. Aqui está a fundação dela. Vamos botar a fundação aqui. Provavelmente ali é uma fundação rígida, né? Antigamente não tinha. Você coloca uma fundação aqui. Aí acontece o seguinte, a fundação toda girou, a fundação toda girou uniforme, né? E aí o que acontece com a torre? Ela gira também. Já que o tipo, eu estou imaginando que aquele tipo de fundação lá é rígida, então quando houve esse giro aqui, com esse giro θ, ele girou uniforme, sem que os elementos estruturais fossem, como é que se diz, adicionados esforços aos elementos estruturais, né? Se eu descer todo mundo junto aqui, não vai ter esforço adicional. Agora é o seguinte, se eu descer esse aqui embaixo e o de cima ficar, aí vai ter um esforço adicional, né? Aí vai ter um esforço adicional. Se esse giro aqui dessa fundação, por exemplo, ele gira aqui, mas por algum motivo o outro lado não quer girar igual, aí vai ter esforço adicional, né? Aí vai ter esforço adicional. Primeira coisa que vai ter um cisalhamento aqui, uma força subindo, uma força descendo, vai trincar tudo, né? Vai, dependendo do deslocamento, pode causar um colapso. Então, é só você imaginar que uma situação, você coloca aqui um cubo, por exemplo, amarra ele aqui em cima, né? Põe uma força para cima e uma para baixo. Essas forças para cima e para baixo é o seguinte, esse ponto desceu e esse ponto aqui ficou parado. O delta aqui é 0 e o delta aqui é maior que 0. Isso equivale, em termos de esforços, se eu tivesse uma força subindo e uma força descendo. Então, vai trincar os elementos aqui. Vai trincar os elementos, né? Se for concreto, então, não vai aguentar esse tipo de esforço. Concreto não é bom
para resistir a cisalhamento, né? Então, por isso, aí você perguntou, como é que eu faço a análise? Desse jeito aqui. O primeiro passo da análise é calcular os esforços adicionais causados pelo deslocamento. O segundo passo da análise é comparar esses esforços adicionais com os esforços originais. Aí é uma etapa bem mais complicada, requer uma experiência maior, porque eu vou olhar os esforços adicionais e vou comparar seção a seção com os esforços originais. E vou ver o seguinte, o que vai acontecer, né? No caso, numa situação real, essa estrutura estaria toda escorada, provavelmente eu podia estar desocupada, e aí eu ia fazer essa análise, comparar esforço, comparar os esforços adicionais com os esforços originais, e a partir daí tomar uma solução do que eu posso fazer, do que é possível fazer, ou se eu vou condenar ou não a estrutura. Beleza. Entendeu? Sim. O que a gente precisa fazer agora é essa etapa aqui, calcular esses esforços aí. Eu queria que vocês notassem uma coisa interessante, né? Qual foi o carregamento dessa estrutura? Na realidade, eu não consigo me levar desse atavismo, dessa palavra antiga. Qual foi a solicitação da estrutura? 15. Qual foi a solicitação? 15. Foi um deslocamento de 15 milímetros. Isso que solicitou a estrutura. Não foi uma carga distribuída de 20 kN por metro. Para aquelas reações ali, a solicitação foi um deslocamento de 15 milímetros, né? Aí a palavra solicitação, nesse caso, é muito mais adequada do que a palavra carregamento. Porque, na realidade, o carregamento é uma solicitação. Mas o deslocamento diferencial, ou recalque diferencial, também é uma solicitação. No caso real, as duas ocorrem simultaneamente. O carregamento já estava lá e, por algum motivo, na vida útil da estrutura, surgiu aquele deslocamento ali. Então, eu vou calcular os esforços adicionais, né? Aí eu vou calcular os esforços adicionais. E aí eu podia até perguntar para vocês, qual vai ser o deslocamento limite a partir do qual ela está em colapso? A gente tem como fazer isso aí também. Depois a gente vê como faz isso. Não é tão simples assim. Mas até aqui é simples. Eu só coloco um deslocamento, né? Deslocamento é a solicitação. Aí eu faço o E0 devido ao deslocamento. Faço o E1, o E2, o E3, quantos que sejam, né? Devido ao deslocamento. Entenderam? Sim. Bom, já que vocês entenderam, está gravado aqui que vocês entenderam, vocês vão fazer isso aqui para mim, ó. Tá vendo? Isso aqui vai ser uma tarefa. Eu vou botar para vocês lá. Qual que é a tarefa? Obter os diagramas dos esforços internos, né? Aí vocês têm aí... Vou botar aqui até o dia 3 de abril, até amanhã. Beleza? Tá bom o prazo? Beleza. Tá. Tá. Tá um pouco apertado, hein, professor? Podia ser até sábado, não? Sábado, que dia Ela tá junto com a outra, podia ser 6 de abril? Que aí vai tudo junto. Então, eu vou colocar lá no AVA. Até dia 6 de abril, vocês vão fazer isso aqui para mim, ó. Essa era a parte que vocês iam fazer em sala de aula hoje. Porque a sala de aula está na casa de vocês, agora é com vocês. Beleza. Presta atenção que o deslocamento agora está... faltou... Agora que eu vi. Aqui é 3 metros. Tá? Aqui é 3 metros. Eu vou colocar essa tarefa
quando acabar a aula, né? Daqui a pouco eu coloco essa tarefa lá no sistema. Aliás, eu vou colocar tudo isso aqui, certo? Tá bom. Certo. Coloco Professor, tudo isso aqui. esse aí não faz no F2, não. Hã? Faz, Esse aí não dá. faz. Faz? Faz. Ah, vou dar uma pesquisa. Faz sim, teve uma aluna que já fez. Mas faz sem usar o F2, aí você faz no F2 para comparar. Aham. Beleza. Mas F2 você pode impor deslocamento no nó, sim. Pode sim. Não é muito difícil, não. Quando você está lá, eu não sei se o F2 está em português ou em inglês, mas lá quando você está colocando as condições de contorno, se é apoio, se é engaste, nesse momento, do lado direito, naquelas características, vai aparecer assim, displacements ou deslocamentos, aí está lá radiano para rotação e vai estar metro para os outros. Aí você pode colocar lá uma rotação, um deslocamento lá na hora, no apoio, entendeu? É possível. Eu vi aqui. Viu? Aham. É possível sim. Aí, no caso, eu quero a resolução no papel. Você tira a foto, manda, né? Do jeito que está aqui instruído. Sim. Né? E aí você pode fazer no F2 para comparar. Tá. Dúvidas? Não. Por enquanto. Fazer para dar dúvidas. Tá me ouvindo? Ainda não. Agora a tarefa é com vocês. Qualquer outra dúvida que surgir, pode chamar lá no WhatsApp. Professor. Então, beleza. Ok? Ok. Então, por hoje é isso. Falta, vocês têm que fazer exercício. Conta aí como aula de hoje. Beleza. E aí eu vou colocar lá, agora eu vou fechar aqui, vou colocar, transformar em PDF e mandar para vocês pelo sistema. Tá bom. Beleza. Então, um abraço. Até mais, e pessoal. depois você pode me chamar aí no grupo. Falou, Tchau. professor. Obrigado. Falou. Obrigado, hein? Professor, tchau, tchau.